Entendendo melhor o redígio do desencanto. A natureza é respeitada pelo mundo racional, por isso as coisas da natureza foram faladas da forma que foram na cultura racional. Falas no modo do redígio do desencanto, como muitas outras coisas assim nos foram faladas. Por exemplo, vimos o racional superior falando que Manuel é o maior homem feito pela natureza, quando o certo é que Manuel não foi feito pelo elétrico e magnético, mas pela energia racional, se transformou de sua forma corpórea original para a forma material, sempre aos cuidados da energia racional, aos cuidados do mundo racional. Vimos o racional superior falando que aqui estamos sofrendo e morrendo porque desobedecemos seus chamados de atenção quando entramos na parte da planície racional. Quando o certo é que os habitantes do mundo racional são uma coisa e os seres humanos são outra. Os habitantes do mundo racional são vidas eternas feitas pelo racional superior, lá no mundo racional. E nós, seres humanos, somos vidas materiais, sofredoras e mortais, projetadas pelo racional superior para sermos feitas pela natureza, nessa deformação racional, para evoluirmos e passarmos a ter a forma de vida dos habitantes do mundo racional, a forma de vida eterna racional, pelo desenvolvimento de nossos raciocínios. Vimos o racional superior falando no início do histórico que o conhecimento racional já estava pronto, ou nos livros básicos, que para o encantado desencantar, era necessário só os 21 livros. Quando o certo é que a obra racional é composta de 1000 livros, porque há a necessidade de 1000 livros para o desenvolvimento da desmaterialização do raciocínio de todos. Vimos o racional superior falando que os habitantes do mundo racional, que se extinguiram em cima do início da terra e da água, estão aqui hoje materializados em forma de máquina do raciocínio. Quando o certo é que aqueles que se extinguiram fazem parte do grupo de habitantes do mundo racional que entrou pela parte que não estava pronta para entrar em progresso, e os que aqui estão materializados em forma de máquina do raciocínio fazem parte do segundo grupo, o grupo que veio depois, acompanhando a deformação da planície racional. Vimos o racional superior falando que a cultura racional é da natureza, ou que os livros Universo em Desencanto são livros da natureza. Quando certo, os livros Universo em Desencanto são livros do mundo racional, por neles estarem a cultura racional, que foi ditada pelo racional superior e não pelas energias elétrica e magnética. Mas em respeito à natureza, por a cultura racional estar aqui nos domínios da natureza, tem essas falas. Vimos o racional superior falando que a causa do sofrimento do povo é a atuação dos habitantes do vácuo. Quando o certo é que a atuação dos invisíveis, que causam sofrimentos ao povo, é a atuação dos habitantes daqui, da baixa atmosfera, às entidades magnéticas, e que os habitantes do vácuo, que são seres de origem de cima, vieram sim, aqui embaixo, mas para ajudar a humanidade, para minimizar os malefícios causados pelos Exus, os invisíveis do astral térreo. E vimos o racional superior falando que por ter entrado a fase racional, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e mudou o seu comportamento, passando a transformar todos os seres humanos para a classe inferior. Quando o certo é o contrário, a fase racional veio justamente para embargar a liquidação da humanidade, porque a natureza tinha se revoltado com a humanidade, por a humanidade não corresponder às suas expectativas. Por isso, veio o MJC para salvar a humanidade do extermínio pela natureza e pela própria degeneração da matéria, que já está em estado avançado, que já chegou ao seu fim. Mas se assim é, pergunta-se, por que então o racional superior falou essas coisas da forma que aí estão? Porque é o redígio do desencanto, e que por ser desencanto, a princípio, achamos mesmo um modo esquisito, mas depois, conforme vamos nos familiarizando com esse modo racional, já não consideramos mais esquisito e sim necessário. Então, tem as muitas falas do racional superior, misturando os assuntos, apresentando os assuntos com partes misturadas,
umas com outras, falando de uma coisa e emendando sua fala com outra, como se ali estivesse falando de uma coisa só. Assim fala, misturando as coisas, mas também fala separando as coisas, e como somos estudantes há um bom tempo, a gente lê e já separa o que está misturado, já corrige o que está emendado e completa aquilo que é deixado para a gente completar. Sendo essa atitude do estudante, o curso supremo do raciocínio, o curso que dá ao estudante o correto saber racional. Assim, nessa forma de estudo, avança o estudante em seu aprendizado racional, o estudante passa a entender as coisas de forma correta e enxerga, nas falas do racional superior, a sua psicologia e diplomacia. Principalmente quando se refere à natureza, por ser a natureza a dona da deformação, as duas vidas projetadas pelo mundo racional para virem gerar, manter, lapidar e evoluir a humanidade, para que todos agora estivéssemos prontos para o desenvolvimento de nossos raciocínios. E como a natureza são duas energias, o elétrico e o magnético, tem todo esse respeito, diplomacia e jogo de cintura do racional superior para com a natureza ao longo dos 1000 livros racionais, principalmente por conta do magnético, que é a parte mais difícil de se lidar, a parte que tem mais dificuldade de abrir mão de seus domínios para a fase racional. Salve!